Então, Ei, doido, eu vou explicar pra você isso aqui, ó. O que que é um corpo, um condutor eletrostático em equilíbrio, entendeu? Primeiro, para simplificar a explicação, eu vou demonstrar a relação através dos vasos comunicantes, entende? Você concorda comigo que há uma diferença de pressão entre o vaso A e o vaso B? Ocorre, não ocorre? Por quê? Porque a altura do A é maior que a altura do B, sendo que é o mesmo líquido. Então a gente pode fazer o seguinte, ó. A diferença de pressão vai ser o quê? Densidade vezes gravidade vezes a altura do A, não é? Menos densidade vezes gravidade vezes a altura do B. Certo, certo? Então você pode fazer o seguinte, você isola. Então, aqui ó, você pode fazer o seguinte: dg é igual dg é igual não, dg vezes a altura de A menos a altura de B é a diferença de pressão, não é? E A e B, ó, a altura de A menos a altura de B seria o quê? A diferença de altura, a diferença de potencial, você entendeu? É isso. Mas o que acontece com o tempo? Ocorre uma corrente, uma passagem de água, não ocorre? Até entrar em equilíbrio hidrostático aqui. Aí passa uma corrente de água, não passa uma corrente de água? Mas vai passando, passa uma hora, vai passando 4 litros por hora, vai diminuindo 2 litros por hora, meio litro por hora, tal, até que chega um ponto que está equilibrado. Chega um ponto que está equilibrado. Quando ele está equilibrado, você concorda comigo que a intensidade da corrente é zero? Porque os dois estão com a mesma pressão, ou seja, não tem uma diferença de altura de um para o outro, então não precisa da passagem de corrente. Então, você pode levar esse mesmo conceito para eletrostática. Por quê? O que conceitua um corpo condutor em estado de equilíbrio elétrico seria o quê? Não há fluxo de elétrons no corpo, ou seja, os corpos estão na mesma posição. Eu vou desenhar aqui para simplificar. Imagina que esses corpos aqui, ó. Aqui, se não há corrente, não há passagem de elétrons, entende? Não há fluxo de elétrons, por não haver uma corrente. Consequentemente, não há diferença de altura elétrica, entende? Não há diferença de potencial elétrico. Por isso, o potencial seria igual no corpo inteiro. Aqui, ó. Aqui ia ser 100 volts, aqui ia ser 100 volts, aqui ia ser 100 volts, entende? É pelo fato de não haver um fluxo de elétrons, portanto não há uma diferença de potencial elétrico, entende? Seria isso. Porque aqui, ó, aqui tem uma diferença. Quando tinha, né? Aqui tinha um maior potencial gravitacional que esse lado. Até que eles se equilibraram e ficou certo, não teve diferença de potencial, aí não há corrente. A mesma coisa aqui. O corpo está em equilíbrio, não tem diferença de potencial, não tem corrente. Por isso que um corpo elétrico em equilíbrio eletrostático tem o potencial constante por todo o corpo, entende?